glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jasmim e as ruas de ouro cristal. Pensa como será glorioso ver se abre um pau multidão e cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juntadas em rios são a glória de nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo alumiará. E o cordeiro com sua esposa, noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia que a terra encherá de beular, e das harpas a doce harmonia ao passar o Jordão se ouvirá. Esplendores que levem a morte, sem Constantino voltes atrás, tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel verás. Se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui, qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali? Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória também. Não almejas viver, ó amigo, essa formosa Jerusalém.
Cumprimentar a todos com um bom dia e a paz do Senhor Jesus Cristo. Iremos dar início à nossa escola bíblica dominical, que tem pelo título Salmos, né? E o autor ou comentarista dessa revista é o pastor Adriel Gonçalves Nascimento, que ele é vice-presidente da Assembleia de Deus em Teologia, advogado tributário, pós-graduado em Direito Tributário e Planejamento Tributário pela IBED, Instituto Brasileiro da Universidade Federal de Uberlândia, bacharel em Direito da Universidade Federal de Uberlândia, articulista e conferencista. Então nós vamos ver que a qualidade do autor, né, o comentarista desse trimestre da revista. E essa lição é a lição, começamos hoje, né, a lição 1, que é 5 de abril de 2020, lição número 1, o título dessa lição é Salmos, um guia devocional para os cristãos. O textual é: cantai louvores ao Senhor com a harpa e a voz de canto. Salmos 98, verso 5. E a verdade aplicada diz: o livro de Salmos muito contribui para a vida de adoração e oração dos discípulos de Cristo. A verdade aplicada é apresentar uma visão panorâmica dos Salmos, mostrar a importância dos cânticos e destacar alguns termos específicos de Salmos. O título de referência se encontra no Salmos 42, no Salmo 44 e no Salmo 45. O 42 diz: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. 44. Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos. E o 45 diz: o meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Então nós já vamos entender por que ele já está falando do Salmo, que o Salmo ele tem recitado as glórias de Deus e as majestades de Deus. E eu tenho aprendido que o Salmos ele é uma doxologia tanto para Deus como para o homem, né? Nós vamos ver que tem salmos exaltando o rei, e também pode exaltar um herói. Mas no nosso caso aqui dos salmos, ele é exaltando a majestade e a grandeza do nosso Deus, né? Na introdução corrida ao livro de Salmos, em algum momento da vida, angústia ou de alegria, a igreja tem se valido dos seus ensinamentos. Portanto, é necessário conhecê-lo. No tópico 1 diz assim, título de visão do livro e autores. Neste tópico, analisaremos o título, a divisão e os prováveis autores do livro de Salmos. Bem, ele vem dizendo que provável porque alguns são dados para Davi, mas por causa do compêndio, que ele é dividido em 5 livros, que vai de 1 ao 41, e nesses salmos alguns podem não ter sido de Davi, mas sim da sua linhagem, dos reis que descendem dele. E o subtítulo diz: a palavra telerim, no hebraico, significa louvor, e por isso podemos traduzi-la como o livro dos louvores. Telerim é o livro de Salmos, trata-se da composição métrica de Inário de Israel, conforme descreve Mateus. Embora cantar seja bem a voz de alegria, a intenção das canções é de uma latitude muito maior, auxiliar a memória e expressar, incentivar todos os outros afetos, bem como a alegria. No livro de Salmos, encontramos a anunciação de diversos sentimentos, alegria e tristeza.
desejo e intimidade e proteção do Senhor e exaltação dos seus feitos. Este livro é divinamente inspirado por Deus, não se resume a uma canção. Os versículos de Treirinho, Salmos, ensinam, alertam e trazem à memória os feitos e agir de Deus. Percebemos que o louvor genuíno deve fazer parte da vida do cristão. Por intermédio de louvor, exaltamos a Deus, que nos traz a exaltação do nome do Senhor. Os hebreus usavam justamente para isso, e até mesmo para fazer oração. Lucas Freire, em seu artigo, a igreja deveria cantar mais os salmos, destaca. O pastor Batista Malco afirma que a intenção divina foi agrupar salmos destinados ao uso regular e permanente na igreja de Deus. Amém. Revelar o espírito de devoção do Deus vivo por meio de vários acontecimentos e incidentes ocorridos. Segundo, divulgar as profecias messiânicas, cujo cumprimento os judeus tanto aguardavam. E terceiro, convidar outros povos a se unirem aos seus filhos da promessa, a fim de juntos prestar culto ao Senhor. Então, o Salmo tem esse entendimento, né, irmãos, de louvar, exaltar o nome de Deus, conforme o pastor Batista Malco ele afirma que a intenção divina era isso, agrupar e destinar uso regular e permanente da igreja de Deus, e também agrupar mais pessoas como nós, que éramos gentios, né, a agradecer e exaltar o nome do Senhor. Por isso nós estamos aqui num domingo que poderíamos estar todos juntos, mas devido ao que tem ocorrido no mundo, no nosso país e no mundo, né, estamos distantes, mas unidos em oração e comunhão. E como hoje foi demarcado um dia para que a igreja, de uma forma geral, e o povo brasileiro viesse a jejuar e buscar a face do nosso Senhor, por isso nós estamos aqui com esse objetivo. Não podemos estar unidos juntos, mas estamos unidos no Espírito, num só propósito, numa só comunhão, né? Que Deus continue assim nos fortalecendo cada vez mais. No subtópico 1.2 diz, divisão do livro. É comum considerar a divisão do livro de Salmos em 5 livros, que começam respectivamente no Salmo 1, no Salmo 42, no Salmo 73 e no Salmo 90 e no Salmo 107. A divisão deles faz parte de 5 e são 5. David Júnior destaca uma interessante observação feita por Gerardo Wilson sobre o livro começo com um salmo que exalta a relevância da meditação na palavra de Deus. Encarar como uma exaltação a todos para louvar ao Senhor. Salmo 150. Assim, a vida deve ser vivida, pautada na palavra de Deus, para a glória de Deus. Um comentário aqui da revista de John comentou sobre a divisão em 5 sessões aos livros. Cada livro termina com a doxologia acrescentada pelos copilares. E o Salmo 150, evidentemente, é a doxologia do 5º livro e de todo o saltério. Na outra ponta, o Salmo 1 provavelmente foi composto ou ao menos agora funciona como uma introdução para a coleção inteira. Essa divisão em 5 partes pode ter tido a intenção de ser eco ou um tributo aos 5 livros do Pentateuco, a base da revelação do Antigo Testamento. Então nós vamos entender, irmãos, que a base desses salmos, pela essa divisão, é que eles foram baseados nos 5 primeiros livros da Bíblia, que é chamado de Pentateuco. E no 3 ele vai dizer perdão, vai falar sobre os autores. É importante ressaltar que nem todo salmo
é de autoria de Davi. Talvez possa ser mais conhecido e atribuído a ele o maior número de salmos, 73, para alguns comentaristas. E que seja comum denominar salmos de Davi. Porém, há salmos cuja autoria é desconhecida ou sem consenso entre os estudiosos. 50 salmos, segundo a Bíblia da Escola Bíblica Dominical. Segundo a Bíblia da Escola Dominical. Como os salmos 1, 2 e 10, dentre outros, outros autores são Moisés, Salomão, Asaf, Emã, Etan e filhos de Corá. Assim, o Espírito Santo inspirou e conduziu diferentes pessoas em diversos momentos para registrar que, independente dos contextos de época, o Senhor Deus é digno de adoração em todo o tempo e dele somos dependentes. Então nós vamos entender, irmãos, que conforme está dizendo, 73 desses salmos são dados a Davi. Porém, irmãos, eles, conforme eu disse, eles podem pertencer à família de Davi. Por isso que ele vem dizendo que é um salmo de Davi. Não que não seja, mas eles podem ser dados à família de Davi. E alguns deles foram compilados, foram feitos antes, como Moisés, enfim. Aqui na Bíblia King James, a primeira coletânea pré-exílica de salmos foi organizada na época de Davi, quando a liturgia do culto a Javé começava a tomar forma. Outros foram compostos durante o exílio. Foram os mestres e servos pós-exílio do tempo. Entretanto, que complementaram e concluíram a coletânea final de 150 salmos. Então nós vamos ver, irmãos, que os salmos levou séculos para ser compilado. Começou na época de Moisés, Davi que deu uma organizada, e depois no final os que vieram do exílio da Babilônia, que complementaram esses salmos. No 2, as principais características do livro. O livro de Salmos é classificado como literatura poética hebraica, com conteúdo caracterizado por expressões que retratam emoção, ritmo e linguagem metafórica, como comentou Ezra Bento, o que não significa que são textos frutos da imaginação humana. Escritores inspirados por Deus fizeram uso de vários recursos estilísticos para transmitir a mensagem. Então nós vamos ver que foram homens sim que escreveram, mas eles não escreveram o que vier à sua cabeça. Nós vamos ver que eles foram inspirados pelo Espírito de Deus. Alguns porque viveram um momento difícil e o Espírito de Deus inspirou. Conforme muitas vezes nós passamos por um momento difícil, né? E nós somos inspirados a ler um salmo, e aquele salmo conforta a nossa alma e nos renova. E eles pegaram a literatura da época deles, né? Os estilos deles eram da época a qual eles estavam vivendo. Por isso que há uma diferença entre as poesias atuais dos nossos dias, ou a nossa aqui do Ocidente, com a deles. A poesia hebraica. Não apenas no livro de Salmos encontramos a poesia, mas também em outros textos do Antigo Testamento, como Êxodo 15, do 1 ao 19, Deuteronômio 32, Juízes de 1 ao 31, de 5, do 1 ao 31, como comentado na Bíblia de Estudo Palavra-Chave. Trata-se de uma poesia diferente do nosso tempo, pois não envolve a ritmo de sons, mas a ritmo de pensamentos ou ideias. Encontramos em vários salmos a descrição de sentimentos intensos e como os escritores lidaram com os mesmos. Eu estava falando, irmãos, porque os escritores que escreveram o salmo, conforme Moisés, viveu situações críticas, difíceis. Outrora era um inimigo, outrora era o próprio povo dele se levantando contra ele. E o Espírito de Deus inspirou ele a escrever esses salmos.
e assim fortalecendo a cada um deles, e que hoje nos fortalece. Ao comentário bíblico de modo, os hebreus deram ao mundo uma herança de expressão poética simples e infantil. Duas principais características a distinguem: acento ritmo e paralelismo, ainda sobre as principais características do livro de Salmos. Segundo Derek Kennedy, a poesia hebraica, pela sua flexibilidade de forma, se prestava bem para este emprego generalizado. Um dito provérbio, um enigma, um apelo de uma dor, ou uma oração, ou ação de graça, só para mencionar uma das poucas variedades de expressão falada e escrita. Todas essas podiam passar pelos ritmos poéticos, quase sem esforço, porque a sua métrica não era paralela em pés ou em arranjo predeterminado de sílabas e fortes e fracas. Nós vamos entender agora nos acrósticos. Salmos também contém poemas acrósticos, em que o conjunto das primeiras letras de cada verso formam uma palavra ou segue uma sequência alfabética. A título de exemplo, no Salmo 119, nós vamos ver isso claramente. O Salmo 119, que é um conjunto, os versos são unidos de 8 em 8. Conjuntos, grupos começam com uma mesma consoante. Assim, trata-se de um recurso literário que muito contribui para a memorização, a que tinha uma grande importância, principalmente no contexto judaico, no tempo antigo. Tal fato nos faz lembrar da importância de utilizarmos diferentes recursos no processo de ensino-aprendizagem da palavra de Deus. Então nós vamos ver que ele nos ajuda, porque o Salmo 119 também é um salmo didático. Além de ele ser um salmo de adoração e exaltação ao nome do Senhor, também é um salmo que nos ensina, que nos traz um conhecimento, uma sabedoria de Deus. Não está o professor dizendo assim: ao utilizar o apóstolo partindo da primeira letra até a última letra, o efeito consiste em imprimir a ideia de esgotamento do assunto, que ele exprime-se pelo esgotamento do assunto e se começa outro. Essa ideia de completude expressa com a utilização das letras do alfabeto para estar presente, parece estar presente em Apocalipse, no capítulo 22, verso 13, conforme ele diz que ele é o alfa e o ômega, a primeira e a última letra do alfabeto, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Então nós vamos ver que o exemplo que ele está dando é que ele usa a letra para que dá o entendimento, quando ele diz que eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Então ele está dando um entendimento disso, porque como nós podemos entender esses acrósticos. No 2 ele diz o refrão. Quantas características dos salmos são os refrão? Refrão é a repetição de uma frase ou fórmula. Em alguns salmos é possível perceber referida à repetição com maior clareza. No Salmo 107, por exemplo, a repetição tem o seguinte verso: alguns com pequenas variações. Clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou de suas necessidades. E esses versos se repetem no Salmo 107, versos 6, 13, 19, 28. E 2. Louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Salmo 107, verso 8, 15, 21 e 31. E ele vai dizer aqui, no primeiro refrão, percebemos claramente o grito por socorro. No segundo, a gratidão e a resposta do Senhor. Os refrões têm importante função, seja para organizar o poema, seja para forçar o tema nele abordado. Trata-se de um modo de combinar
e organizar o pensamento. Né? Nós vamos entender que o refrão, irmãos, é como nós estamos cantando os nossos hinos da harpa e nós temos o refrão, né? Igual tem alguns salmos, né? Que é até o salmo número 1, ele nos remete essa ideia que ele diz que no início ele canta: Deus prometeu com certeza, chuva de graça mandar, Ele nos dá fortaleza, ricas bênçãos sem par. E o refrão: chuva de graça, chuvas pedimos, Senhor. Por exemplo, não tem ideia do que o autor aqui está querendo passar para a gente, que os refrões são nesse sentido, só que na nossa literatura, mas na literatura dos judeus é diferente, né? É um verso que você repete ele outras vezes no decorrer do salmo, e aqui ele está dando um exemplo como o Salmo 107, ele diz que aqui é um pedido de socorro no Salmo 107, 6, 13, 19 e 28, e no 107, 8, 15, 21 e 31, quase a mesma coisa, mas agradecendo a Deus pelo livramento, né? Por isso que ele está dando aqui, que é para combinar e organizar o pensamento do autor que está querendo passar para nós. Outras características do livro de Salmos é o uso do paralelismo. Conforme explica Ilma Barreto, Holanda, a poesia hebraica e a poesia ocidental são bastante diferentes. Uma diferenças que você pode perceber é que a poesia hebraica quase não usa rima de palavras. O pouco uso de efeito é compensado pelo uso do paralelismo, que consiste em repetir a mesma ideia em 2 versos sucessivos, usando, porém, uma forma diferente em cada verso. Ou seja, ele não está repetindo o verso todo, ele repete o verso e compensa com outra coisa, para nos dar um entendimento do que seria o refrão, no nosso caso aqui da revista. Então, irmãos, o que ele está querendo nos ensinar é isso, a diferença que existe, e muitas vezes nós não conseguimos compreender certos salmos, né? Porque alguns salmos eles não eram cantados, mas recitavam mesmo em oração. Eles recitavam até porque ninguém tinha tanto instrumento assim. Era um pouco, nós vamos ver que foi na época de Davi que Davi conseguiu os instrumentos para organizar o culto ao Senhor, né? Nós vamos ver claramente Davi quando ele pega a arca e leva para a cidade de Davi. Lá ele organiza ele organiza o culto, e com os homens tocando harpa e lira. Mas no passado não era assim. Eles recitavam, até porque era por oração, não era escrito. Poucos sabiam ler, então os que sabiam ler recitavam, declamavam esses salmos. Por isso nem todos eram cantados. E para a gente ter uma ideia do que nós estamos falando, no 3 diz esclarecimento de algumas expressões. Neste tópico, destacaremos os prováveis significados dos termos Sela, Haigam e Mequitã, Gedutão, Masqui e degraus. É importante destacar que não há um único entendimento sobre os seus significados, havendo um constante debate sobre o tema. Ou seja, irmão, que existem diversas escolas teológicas e cada uma segue um raciocínio. É por isso que ele não chega a um denominador comum. Cada um defende a que forma que se refere essas siglas que nós estamos falando. Porque isso, na realidade, são termos técnicos que para músicos entenderem, na realidade. São termos considerados técnicos da área de música, encontrados em vários salmos. Algumas versões omitem este termo, como a nova tradução da linguagem de hoje, e a Almeida Revista Corrigida, segunda edição. Já na versão Bíblia King James, atualizada, apresenta tais termos já traduzidos, ou a ideia mais comum entre os comentaristas. Portanto, não há consenso quanto à exata ideia
que tais termos queriam expressar nos diversos cânticos. O termo cela é bastante utilizado, ocorre 71 vezes. Ele ocorre no Salmo 3, no Salmo 4, no 24 e no 46, entre outros. A Septuaginta considera uma pausa ou um interlúdio musical. Já o termo Salmo 9,16 aparece junto com cela. Pode se referir a um momento para meditação. O comentarista Derek Kennedy diz que Haydn também está presente nos Salmos 19,14 e no Salmo 92,3, nas frases meditação do meu coração e harpa com som solene. O termo Miktam, presente nos Salmos 56 ou 60, por exemplo, pode se referir à oração silenciosa ou como registrado por Dário, termo gravado ou permanente. Nós vamos entender, irmãos, que como eles não têm um consenso, eles acham que cela e raiva são quase o mesmo termo, só que o raiva é mais prolongado do que cela. Ou seja, seria uma parada para o músico. Alguns pensam dessa forma, para os músicos fazer um solo ou para alguém fazer uma declamação, né? Então, alguns pensam dessa forma, mas não há um consenso entre eles de que forma seria isso. No tópico, o professor diz assim, mesmo não havendo consenso entre os estudiosos quanto à exatidão do significado dos termos encontrados nos diversos salmos, contudo, o estudo dos mesmos nos faz meditar sobre o aspecto importante e aplicáveis aos cânticos utilizados hoje, como, entre outros, a importância da meditação quanto ao conteúdo dos hinos. 2. Num tempo de tanta agitação, a relevância da reflexão quanto ao momento vivenciado e unir oração, palavra de Deus e cântico. E 3. A combinação e uso de diversos ritmos e melodias, conforme a mensagem a ser passada ou acontecimento que está sendo retratado. Ou seja, o professor está querendo nos chamar a atenção que nós devemos sim, na hora dos hinos que são louvados, meditarmos na nossa vida o que nós temos representado no reino de Deus, né? E ver as benéficas que Deus tem nos feito, irmão, para nos fortalecer cada vez mais. E nós meditarmos sempre nisso, na palavra de Deus, na oração, no jejum, para que possamos estar cada vez mais firmes, para que cada vez nós venhamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Porque na realidade o que Ele está querendo chamar a nossa atenção, na realidade é isso. É buscar o Senhor, nos fortalecer no Senhor, através dos salmos, dos hinos, porque os salmos, na realidade, são para isso. Por isso que alguns são salmos de oração. Os judeus ortodoxos ainda continuam fazendo isso. No momento eles abaixam a cabeça, ficam levantando e recitando os salmos de oração, né? Depois eles louvam o Senhor. Então nós precisamos também fazer essa reflexão em nossas vidas, né? Aonde nós estamos errando através do louvor, se nós podemos melhorar cada dia mais para agradar o nosso Deus, né? Porque a intenção dos louvores na realidade é isso, engrandecer e exaltar o nome de Deus. E ainda mais nos dias que nós estamos vivendo hoje, né? A igreja tem sido chamada a uma responsabilidade maior, né? Porque temos visto aí tanto ataque que sofremos, dizendo que nós falávamos que orávamos por imposição de mãos, né? E agora com essa doença nós fechamos as portas das igrejas, estamos todos dentro de casa. Alguns até tentam nos atingir com isso. Mas nós confiamos em Deus e a fé, irmãos. A Bíblia nos ensina que tudo que nós fazemos pela fé não é pecado. Então se nós orarmos por imposição de mãos, se a pessoa vai ser curada, nós não vamos ser atingidos, porque nós confiamos no nosso Deus. Não temos medo de fazer isso. Para isso nós somos filhos de Deus. Nós somos a descendência do Senhor.
somos salvos e lavados no sangue do Cordeiro justamente para isso, para que viemos fazer a diferença. E essas reflexões dos salmos são justamente para isso. Nós vamos ver que o salmista, às vezes, estava cometido de a nação ser tomada, né? Nós vamos entender que nossa poesia em salmos, nos livros de Êxodo, Deuteronômio, Juízes, Samuel, nós vamos ver as pessoas clamando ao Senhor. Ana, na sua aflição, quando ela recebe do Senhor, ela faz uma declaração do Senhor, exaltando o nome do Senhor, dizendo que Deus é o que empobrece e que enriquece, dá vida e também tira a vida, mas também dá a vida. Faz um mendigo virar um presidente, ou, na linguagem deles lá, tira do montoro o mendigo virar um rei da nação. Então nosso Deus é poderoso. Então ela agradeceu Deus, e nós vamos ver em tantos outros. E alguns salmos, irmãos, estava falando, alguns que são anônimos, alguns estudiosos, eles chegam a dizer que pertenciam a Zacarias e a outros profetas. Então são ideias da teologia, irmão, que não podemos afirmar, mas os irmãos têm uma ideia, né, que nem todos os salmos, conforme eu disse, também pertence a Davi, o qual os 73 pode ter sido da linhagem dele, alguns descendentes dele, que conforme Salomão tem 2 salmos, né? Aí nós vamos entender isso, que os salmos é para isso. Nós vamos ver, Davi escreve uma na caverna de Adulão, quando ele ia ser preso, rei Saul perseguindo ele. Então nós vamos ver que os salmos são para isso, para nós buscarmos ao Senhor, para nós, e cada vez que acontece isso conosco, que nós recebemos o livramento, a vontade de nós agradecer cada vez mais o Senhor, cada vez mais saber que o nosso Deus, a palavra dele, que realmente esses salmos são inspirados pelo Espírito de Deus, nos fortalece a cada vez mais. Quantos de nós já não viveu momentos difíceis que fez uso dos salmos? Então os salmos são para isso, para nós recitarmos ou nós meditarmos, quando nós estivermos lendo, como esse Deus é maravilhoso. Deus, Salmo 91 tem sido tanto recitado nesses dias, né? O pastor está falando aqui o Salmo 91, por exemplo, que é um salmo de guerra, mas é um salmo também que nos dá uma fortaleza, confiar no Senhor, porque ele afirma que aquele que habita no Senhor, não é aquele que se esconde por um momento, não, mas é aquele que habita no esconderijo do Senhor. Ele pode dizer que o Senhor é seu auxílio e a sua fortaleza, seu socorro presente na hora da angústia. Só esse que habita no esconderijo do Altíssimo. E nós vamos ver que Deus o exalta, Deus coloca anjo para proteger, para guardar. E a palavra de Deus realmente, se o salmista ele narrou o salmo dessa forma, é porque com certeza Deus envia anjo para nos socorrer, Deus envia anjo para nos guardar. Estava vendo o testemunho de uma menina que ela passou no local e tinha um estuprador. Logo depois passou a menina atrás dela e o estuprador pegou e levou a menina e estrupou. Só que ela viu a cara do rapaz e ela falou para a polícia. E a polícia procurou e descobriram onde ele estava e o prenderam. E a garota fez questão para o policial perguntar ao cara que ela foi reconhecer por que o cara não tinha atacado ela. E ele falou que ela passou com 2 homens do lado dela. Ela estava sozinha. Ela estava com 2 homens muito grandes ao lado dela. Então, Deus cumpre com a sua promessa, com a sua palavra. Os anjos do Senhor continuam acampando, porque os salmos verdadeiramente, ele exalta o nome de Deus, mas ele também é uma proteção na hora da angústia. Né? Então, basta somente nós buscarmos no Senhor e meditarmos no salmo, que nós, com certeza, continuaremos sendo abençoados. E ele diz aqui no subtópico 3.2, Jedutum e Masquim. As anotações editoriais dos Salmos 39, 62 e 77 estão relacionadas com Jedutum. É mencionado em 1 Crônicas, no capítulo 16, o verso 41 e 42, e no capítulo 25, o verso 1
e o verso 3, e em 2 Crônica, no capítulo 5, verso 12. Entre outros textos, era da família do levita, habilidoso na música, junto com Asaf e Emã. Seu nome está associado a louvores, profecia, instrumentos musicais, entre outros. Associado a louvores, profecia, instrumentos musicais. Já o termo mastigo é encontrado no título de alguns salmos, como 32, 42, 45, 44 ao 45, por exemplo. Também não há um consenso quanto ao seu sentido. Pode ser salmo de entendimento ou salmo didático. A Bíblia King James indica como ensino, conteúdo bem, contudo, também há sugestões como salmo eficaz ou salmo habilidosos, conforme quem. Bíblia de Estudo Palavra-Chave, ao comentar sobre o termo, acrescenta outros termos musicais ou litúrgicos, aparecem nos salmos e são facilmente identificados, porque não são traduzidos Guião e Mictã, etc. Estes termos são tão vastos ou antigo ou época remota que nem mesmo os rabinos mais antigos estavam certos sobre o significado exato. Ou seja, irmãos, que eles não chegaram a uma conclusão exata porque se perdeu alguns manuscritos e, conforme ele disse, não tem uma tradução exata ao significado dessas palavras, que é porque elas se encontram incluídas nesses termos. E o cântico degrau, degraus cujo significado literal é subir, ou ainda cântico gradual, cântico de peregrinação, consiste na tradução dos títulos dos Salmos 120 ao 134. A Bíblia judaica completa traduz como canção de subida. Há diversas interpretações para o uso deste título, sendo mais provável que a faz referência aos cantos entoados pelos peregrinos quando subiam para Jerusalém. Então, irmão, na realidade, conforme está dizendo também, não há um consenso ou um direcionamento correto de como seria esse canto degrau. E eles dão algum significado aqui, que era subir ou ainda cântico gradual. E na Bíblia, na versão da Bíblia aqui judaica, uma canção de subida. Há diversas interpretações para o uso deste título, sendo a mais provável a que faz referência aos cânticos entoados. Mais provável, isso não quer dizer, irmão, que seja isso, pelos peregrinos quando subiam para Jerusalém. Nem todo salmo deste grupo era necessariamente composto por este propósito. O Salmo 120, por exemplo, parece marcantemente pessoal, ou seja, conforme eu estava falando, o uso pessoal do salmista, embora expressa muito bem um contexto de romagem, as saudações do lar daqueles que fizeram sua habitação entre os estrangeiros e inimigos. Assim, é possível que, posteriormente, esses salmos foram agrupados como um hinário dos peregrinos. Possivelmente, irmão. Não é provável. Então, nós vamos ver, irmãos, qual a importância dos salmos, né? Salmos, conforme eu disse, ele há diferença de poesia, mas ele é uma poesia, muitos declamado, né? Outros que são cantados, por isso que alguns tiram os salmos e cantam nos nossos dias da sua forma, do seu entendimento. Alguns músicos fazem isso, né?
quero esse entendimento, mas de qualquer forma, os salmos são um benefício, conforme um autor disse, é uma herança que o povo judeu deixou para nós. É uma herança que nós devemos guardar com muito carinho e dedicação, porque esse salmo, ele, conforme eu disse, ele nos ajuda em momentos difíceis de nossas vidas. Ele nos guarda sempre, né? Me lembro que uma vez eu precisei, e eu lendo o Salmo 34, Deus falou poderosamente ao meu coração, me fortaleceu por diversas vezes. Deus, como nós estamos falando de poesia, Deus falou através do livro de Eclesiastes também na minha vida. Então, é um momento que nós pensamos que nós íamos perecer. Então, se nós meditarmos nos salmos, nós vamos entender isso. Que os salmos, Deus inspirou o homem para escrever justamente com esse sentido de nos fortalecer cada vez mais no Senhor, de nos ajudar cada vez mais a estarmos firmes no Senhor. Então continuamos a confiar no Senhor, continuamos a buscar Deus, porque Deus tem sido bom para conosco. E o livro de Salmos, a conclusão diz assim, o livro de Salmos é um indispensável guia para o louvor e a oração, tanto individual como coletivo, principalmente neste tempo de tantas distorções e superficialidade doutrinária, expressas em muito cântico. Ele se refere a quantos cânticos que nós vemos hoje que mas não exalta o nome do Senhor, não nos leva mais a engrandecer o nome de Deus, mas sim a própria pessoa, o ser. E nós esquecemos que os cânticos, na realidade, porque nós estamos cultuando a Deus, então os cânticos têm que ser direcionados para o Senhor, exaltando, ou pedindo perdão, ou se humilhando diante de Deus, ou oferecendo ação de graça, né? Nós vamos ver claramente no Salmo 116, que nós usamos muito nos nossos cultos de ação de graça, que ele diz que ama o Senhor, porque o Senhor inclinou para mim seus ouvidos e ouviu o meu clamor, portanto invocá-lo-ei enquanto eu viver. Então o salmista, ele está falando bem claro, isso é um salmo anônimo, ninguém sabe quem escreveu, mas com certeza foi Deus que inspirou o homem a escrever esse salmo, porque ele tem sido verdadeiramente uma fortaleza. E quantos irmãos nossos, irmão, que a partir desse salmo vão se fortalecer? Quantas pessoas, irmão, que nessa dificuldade que nós estamos vivendo, quando meditarem nesses salmos, vão ser fortalecidos e vão vencer a luta. E quando passar esse momento, eles vão dizer, eu pensava que eu ia perecer, que eu ia ser destruído, mas através desse salmo, Deus me fortaleceu, Deus me levantou, Deus me colocou de pé. Então confiamos no Senhor, pois Deus é o nosso refúgio e a fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia. Então vamos confiar no Senhor, vamos continuar buscando no Senhor, vamos continuar estudando, porque na realidade os estudos nos faz isso, faz nos aproximar mais de Deus, faz estarmos mais juntos do Senhor, faz nos acreditarmos mais que o nosso Deus ele é poderoso para nos fortalecer cada vez mais. Amém, irmãos? E eu quero agradecer a todos e vamos agradecer ao Senhor por esse momento, que Deus tenha nos fortalecido através desse salmo. Que Deus continue nos abençoando e esperamos que após esse domingo, Deus possa entrar com uma providência e nos dar a resposta que tanto almejamos dele. Bendito Deus, nós queremos louvar o teu nome santo e poderoso, agradecendo o Senhor, Pai, por todos os benefícios que o Senhor tem nos feito, Senhor, pelo estudo de mais um livro, mais um trimestre, Deus, que nos promete, Senhor, ser maravilhoso, porque iremos aprender mais uma porção da Tua Palavra, através de poesia, através de cântico, mas que vai nos fortalecer cada vez mais, vai nos unir cada vez mais do Senhor. Por isso nós entregamos em Tuas mãos a cada irmão, a cada irmã, Senhor, nossa igreja matriz, os nossos pastores, que o Senhor possa abençoá-lo, fortalecê-lo, Deus, para que depois dessa crise, eles voltarem mais firmes, mais convictos, Deus, com mais fervor, meu Deus. Por isso nós agradecemos o Senhor por esse dia, por essa oportunidade. Toma nossa vida em Tuas mãos e continua nos fortalecendo, nos dá um restante de domingo abençoado na Tua presença, no santo e excelso nome de Cristo Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor
esteja constante em nossas vidas. Agradecemos essa oportunidade. Amém.